Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 6 de dezembro. O Senado Notícias começa agora. O Brasil foi um dos países em que as escolas permaneceram mais tempo fechadas durante a pandemia. Além disso, 25% das escolas públicas não têm acesso à internet. Dados como esses foram discutidos em mais uma audiência pública da subcomissão temporária que acompanha o ensino na pandemia. Fechamento prolongado das escolas, acesso desigual às atividades remotas, aumento do número de alunos sem aprendizagem adequada, evasão escolar. A diretora de educação da Fundação Lehman apresentou um diagnóstico dos impactos da pandemia nas escolas. Em 2020, as escolas brasileiras ficaram fechadas 178 dias letivos. E nos países da OCDE, a média foi de 58 dias letivos. Então, o que eu falo de um fechamento prolongado que não priorizou as escolas. Quando a gente olha a maioria dos países que vão bem no PISA, a gente vê que tem uma correlação grande com quantos dias eles deixaram suas escolas fechadas, né? Então, a gente vê que um país que prioriza educação e que consegue bons resultados educacionais também foram países que mantiveram as suas escolas abertas por mais tempo, mesmo enfrentando cenários de pandemia muito desafiador. E ressaltou que os prejuízos não foram só para a aprendizagem. As crianças ganharam peso, ficaram mais agitadas, ficaram mais tristes. Os pais dizem que elas têm medo e, principalmente, um dado que me choca muito nessa pesquisa, 34% dos pais falam que os filhos perderam o interesse pela escola. Segundo ela, enfrentar a evasão escolar, promover ações de acolhimento, superar as lacunas de aprendizagem e priorizar a inclusão digital serão os maiores desafios daqui para frente. Hoje, a gente tem 25% das escolas públicas no Brasil ainda sem acesso à internet. E mais do que isso, as que têm acesso, senador, têm uma velocidade muito baixa, que não permite um bom uso pedagógico das tecnologias na sala de aula. Só 4% das escolas no Brasil têm hoje uma velocidade considerada adequada pelos padrões internacionais. Preocupação compartilhada pela Confederação Nacional dos Municípios. Devemos investir na universalização da internet de qualidade, de equipamentos de software. Isso muito citado na pesquisa. Isso é uma realidade absoluta no Brasil. Então, nós precisamos avançar de forma célere, senão teremos mais dificuldade ainda. A representante do Ministério Público Federal falou sobre o trabalho feito pelo Ministério durante a pandemia. Segundo ela, muitas ações judiciais foram necessárias para cobrar dos gestores o retorno seguro das aulas. Maria Cristina Manella Souto defendeu que, independente da pandemia, é preciso dar atenção ao financiamento da educação. Independentemente da pandemia, o Ministério Público tem dado muita atenção ao tema do financiamento da educação, que ainda é pouco compreendido e insuficientemente explorado pelas nossas instituições. Mas acontece que não existe execução de política pública sem o devido e suficiente financiamento. De nada adianta se construir uma excelente, linda, maravilhosa política pública, né? Embora um bom planejamento seja essencial, se não houve a devida e adequada previsão orçamentária para executar aquele programa. Em outras palavras, né, em termos de orçamento público, se o dinheiro necessário para a execução de um determinado programa social não estiver lá, devida, precisamente prevista a proposta orçamentária do ano anterior, não adianta depois chorar o leite derramado e exigir que esse dinheiro venha para esse ou aquele programa. Durante a audiência pública, o senador Flávio Arnes, presidente da subcomissão, criada para acompanhar os impactos da pandemia na educação, anunciou que os trabalhos deverão continuar no ano que vem. A previsão inicial era de que a subcomissão encerrasse os trabalhos este ano. O requerimento já vai ser apreciado na quinta-feira para que o prazo seja prorrogado no decorrer do ano que vem, para que possamos acompanhar também o desdobramento de todos os debates ocorridos na subcomissão.
A audiência pública da Comissão de Agricultura debateu nesta segunda-feira infraestrutura rodoviária, projetos de desenvolvimento e a questão fundiária em Rondônia. Foi na Câmara Municipal de Buritis. Pergunta que não quer calar. Quando, afinal, rodovias essenciais para o Estado serão concluídas, melhoradas, duplicadas? Prefeito se queixa. Senador diz que os recursos estão disponíveis. A população espera. Nossa BR-421, que hoje se encontra em estado de calamidade pública, vários acidentes ali vem acontecendo, mortes constantemente, senador, vidas sendo ceifadas, famílias muito aborrecidas, perder seus entes queridos naquela BR. Se não houver o início da obra ou a contratação da obra no ano que vem, nós perdemos esse recurso, que é uma emenda impositiva, uma emenda de bancada indicada por mim, no valor de 15 milhões de reais. Se nós não tivermos a contratação durante o ano, até o dia 31 de dezembro de 2022, nós perderemos esse recurso. Burocracia, lentidão, também em outra área, a regularização das propriedades. O INCRA já está com a plataforma de governança territorial. 15 mil títulos de propriedade já foram entregues no Estado. A coisa parece que vai andar. Convocamos todos os produtores rurais que acessem a PGT, que façam seus pedidos de regularização. A plataforma já está no ar e já está pronta para receber esses pedidos. Boa parte dos conflitos tem origem justamente na indefinição da regularização fundiária, da indefinição da propriedade. Para quem está em dúvida do quão importante se faz o título da propriedade, o servidor da Secretaria de Agricultura explica. Não adianta o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil lançar bilhões no FNO todo ano, deixar o dinheiro ali no teto e os produtores aqui baixinho querendo pegar. Por quê? Porque não tem o título. O banco precisa de garantia. Quando não tem o título, não tem dinheiro, não tem a cerca, não tem o plantio, envolve outras questões muito além que para o produtor, o pequeno, o médio, ele precisa e necessita de crédito. Regularizada a propriedade, crédito disponível, é preciso investir também na assistência técnica. E aí uma boa e uma má notícia. A Emater está presente em todos os municípios de Rondônia. Faltam mais recursos para o suporte aos produtores rurais. São 52 municípios, nós estamos presentes em 85 unidades. Então, a gente tem que utilizar essa potencialidade para a gente desenvolver sistemas. E aí, quando eu falo de recursos, senador, o Estado de Rondônia, ele este ano está investindo, em termos de orçamento na Emater, 120 milhões, né? E o governo federal, 800 mil reais. A Comissão de Direitos Humanos fez hoje uma audiência pública para debater as boas práticas no combate à violência contra a mulher. A audiência pública faz parte da programação do Senado para a campanha internacional anual de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Este ano, as mulheres do Senado e da Câmara elegeram as boas práticas no enfrentamento à violência contra as mulheres como tema norteador da programação dos 16 dias. As boas práticas têm que ser conhecidas e comunicadas o mais amplamente possível para serem imitadas no melhor sentido da palavra e servirem de estímulo à inovação. Renata Braz, da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, falou sobre a necessidade de capacitar os profissionais que recebem as denúncias de violência doméstica para o acolhimento das mulheres agredidas. Então, para as senhoras terem uma ideia, né, e os senhores, em um mês rodando a operação, nós tivemos quase 80 mil chamados de violência doméstica e familiar no 190 em nível nacional. Então, para as senhoras terem uma ideia, o 180, em 1 ano e 4 meses, recebeu 96 mil chamadas e o 190, em um mês, recebeu quase 80 mil.
nós encaminhamos ao Ministério da Justiça uma proposta de alteração da matriz curricular de formação dos servidores da segurança pública para incluir uma disciplina específica sobre a violência doméstica e familiar e os demais tipos de violência, porque hoje esse assunto, inclusive, é tratado nas instituições de segurança dentro da cadeia de direitos humanos com uma palestra de 2 horas, enfim, algo que a gente sabe que realmente é muito incipiente diante da magnitude, da especificidade da violência contra a mulher. A importância de empregar as mulheres violentadas para que elas consigam interromper o ciclo de abusos foi destacada pela diretora-geral do Senado, que frisou a necessidade de oferecer capacitação profissional para as mulheres em todas as áreas. Desde 2016, o Senado reserva 2% das vagas de contratos de terceirização de mão de obra para mulheres vítimas de violência, mas em algumas áreas não foi possível preencher as vagas por falta de mulheres capacitadas. Afinal, todos os contratos do Senado Federal reservam as vagas para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, mas infelizmente não conseguimos ainda hoje contratar mulheres eletricistas, mulheres marceneiras, mulheres técnicas em ar-condicionado, mulheres, por exemplo, técnicas na área de audiovisual, para compor essas vagas. E talvez por isso, das 60 vagas que nós podemos preencher, temos somente 34. Isso mostra uma questão bastante cultural. As mulheres são normalmente direcionadas para um tipo de área. Mesmo tendo sido aprovada pelo Senado na quinta-feira, a PEC dos precatórios segue como o principal assunto econômico da semana. E é o tema da nossa coluna de economia com Antônia Márcia Vale. Uma das principais alterações da PEC dos precatórios diz respeito ao período em que vai vigorar o limite aos pagamentos. A Câmara definiu como sendo o ano de 2036, mas o Senado reduziu para 2026. Outro ponto importante foi a imposição de restrição de uso aos recursos. Os senadores decidiram que todo o dinheiro que não for pago aos precatórios deverá ser destinado a despesas da área social, como saúde e previdência. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra, se comprometeu com as lideranças dos partidos a não fazer a promulgação fatiada da proposta. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, da base de apoio do governo no Centrão, defende o fatiamento da medida. Enquanto essa questão não for decidida, o orçamento de 2022 não pode ser fechado, porque os valores de recursos disponíveis para os gastos do Executivo não estarão definidos. A situação é complexa. O consultor de orçamento do Senado, Vinícius Amaral, explica que se a PEC for promulgada de forma fatiada, o governo terá como certo, de imediato, um caixa extra de mais de 60 bilhões de reais, fruto da mudança na forma do cálculo do teto do orçamento, e poderá usar esse dinheiro do jeito que bem quiser, já que a exclusividade da destinação social está prevista na parte da emenda que tem de ser reavaliada pela Câmara. Ao mesmo tempo, os mais de 43 bilhões liberados pelo adiamento dos precatórios, objeto central da emenda, não estarão disponíveis agora. Outra questão que apresenta um ponto de complexidade é a inclusão da regra que assegura o direito a uma renda básica familiar a todos os brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Se essa regra for mantida na Câmara, o governo terá de acabar com a fila do CadÚnico e pagar auxílio a todos os brasileiros em risco já no começo de 2022. Apesar de a presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas, ter afirmado que pretende votar a lei até o dia 17, existe grande possibilidade de ficar para o ano que vem, como aconteceu este ano. Ou, no mínimo, o governo terá de enviar projetos pedindo crédito suplementar em 2022. A Comissão Mista de Migrações Internacionais e Refugiados realizou nesta sexta-feira sua última reunião do ano. A discussão foi sobre a situação dos imigrantes brasileiros no mundo.
O presidente da Comissão Mista sobre Migrações, senador Paulo Paim, lembrou que hoje 4 milhões de brasileiros vivem fora do país, espalhados pelo mundo, mas há um número não mensurável em situação ilegal. As causas e motivações que levam brasileiros a sair são inúmeras. Os maiores motivadores são a prosperidade e a esperança de uma vida melhor e mais adequada com as perspectivas. Sabemos também que, na maioria dos casos, não são encontradas apenas facilidades e melhorias na qualidade de vida. Temos muitos problemas. Muitos acabam se colocando em situações extremamente complicadas e de vulnerabilidade. Mesmo com as restrições de viagem da Covid-19, houve leve aumento no número de imigrantes internacionais. É uma comunidade bastante diversa, né? É uma comunidade que, pelo menos atualmente, né, a gente vê que são muitas com uma representação bastante grande de brasileiros e brasileiras de classe média, tanto de origem, tanto do interior, né, dos estados, mas também das capitais e grandes cidades, com um nível de escolaridade relativamente elevado, que migra com planos, ou pelo menos que tenta permanecer por longo prazo, e levando, né, suas famílias junto ou com a expectativa de poder levar suas famílias no futuro com eles, né? Estão, né, acima de tudo, buscando melhores condições de trabalho e de vida, né, de segurança e também, né, pensando aí na sua aposentadoria no futuro. A questão é quando essas pessoas querem retornar ao país. Nem sempre, né, esse projeto migratório dá, né, 100% certo como foi planejado, e o retorno, né, pode se tornar um novo processo, né, todo um processo de nova migração dessas pessoas, né? E esse processo de reintegração, a depender das expectativas que a família tinha ou que a comunidade tinha, dos traumas que foram passados e do tempo que a pessoa passou lá fora, o retorno pode ser carregado de estigma e dificuldades para esses retornados. Muitos imigrantes são aliciados e acabam nas mãos do tráfico internacional de pessoas. Sofrem exploração sexual e de trabalho. Estados Unidos, Suíça e Itália são os países em que brasileiros e brasileiras mais são explorados lá fora. Desse total que foi analisado pela ONU, 80% são mulheres, 18% são homens e 2% são pessoas trans. A maioria dessa exploração é para fins de exploração sexual e 44% de trabalho. 85% não estão documentados e a maioria sofreu, de fato, a exploração quando foi identificado. O tráfico de pessoas ele vem mudando o seu modus operandi conforme o tempo. Então, se antes a gente tinha uma exploração de pessoas próximas que faziam esse aliciamento, hoje, o que a gente vê é uma grande interação com as redes sociais. A situação dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, nestes meus 35 anos morando naquele país, é a pior que eu já presenciei. Os imigrantes em geral e os nossos imigrantes, eles entram na pandemia em uma situação bastante frágil, tanto do ponto de vista da saúde, com várias comorbidades, como obesidade, asma, que lhe deixam frágeis em frente à crise de saúde pública, assim como também entram na pandemia bastante fragilizados na sua situação econômica. Em geral, os imigrantes e os nossos imigrantes brasileiros, eles trabalham em empregos de alto risco, de baixos salários, e esses empregos durante a pandemia, eles foram os primeiros em que foram fechados. Cabe ao Legislativo estar atento, propor e aprimorar leis nacionais e acordos internacionais para dar suporte mínimo e necessário para a nossa gente. O Senado promoveu uma sessão especial para comemorar o Dia Nacional do Delegado de Polícia. O Brasil comemora 180 anos da criação do cargo de delegado de polícia. A profissão foi criada em 3 de dezembro, no ano de 1841. Já o Dia do Delegado de Polícia
foi instituído pela Lei 13.567 de 2017. Hoje, mais do que nunca, a sociedade brasileira depende do trabalho e da competência dos delegados de polícia, a fim de assegurar a prevenção e repressão a crimes, a segurança pública e a preservação da paz social. A solenidade é uma homenagem às mulheres e homens que ocupam esses cargos em defesa da cidadania e da segurança da sociedade brasileira. O senador Marcos Duval presidiu a sessão especial. Os convidados parabenizaram os delegados de polícia, defenderam a valorização da profissão e ressaltaram a importância para a garantia da segurança pública. Nesse dia de comemoração do delegado de polícia, é importante que se diga de quão desafiadora é a profissão do delegado de polícia, pois cabe representar, proteger o Estado, suas instituições e os seus cidadãos. Como a gente costuma até dizer, temos uma campanha que fizemos com relação a ser o primeiro garantidor do direito do cidadão. É o primeiro contato, muitas vezes, numa segurança pública que, em grande parte, é a última barreira para o caos, né? Quando todos os outros setores, né, não conseguem efetivamente trazer paz, é a segurança pública que é acionada. O cargo de delegado, ao qual eu lutei tanto para ascender, tanto para ocupar, foi uma luta da minha vida e uma vitória, uma das maiores vitórias da minha existência, acredito, de todos que estão aqui. O cargo de delegado é importantíssimo porque ele é até um gestor social. A polícia, em muitos locais do país, ela é um único braço do Estado que está acessível ao cidadão. O delegado de polícia é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Eu sempre falo assim que é um cargo híbrido, porque é jurídico e também policial, coloca a sua vida em risco. O delegado, muitas vezes, tem que decidir em poucos minutos o que é que ele vai fazer naquela diligência ou até mesmo num flagrante. E é difícil existir um cargo que represente o Estado, que em tão pouco tempo, numa madrugada, num horário qualquer que seja do dia, em qualquer lugar, que tenha que tomar uma decisão tão importante sobre a liberdade de uma pessoa ou a prisão de uma pessoa. O Brasil registra casos da nova variante do coronavírus, a Ômicron, que rapidamente se espalhou pelos 5 continentes. Cientistas e laboratórios produtores de vacinas avaliam a necessidade de novos imunizantes mais adequados à nova mutação. Durou pouco a sensação de que a pandemia de Covid-19 estava chegando ao fim. A variante Ômicron foi identificada pela primeira vez em novembro na África do Sul e se alastrou rapidamente por mais de 30 países dos 5 continentes, incluindo praticamente todos os países da Europa. No Brasil, os 3 primeiros casos foram anunciados em São Paulo, depois 2 foram confirmados em Brasília e um caso suspeito informado no Rio de Janeiro. Pelo menos 19 cidades brasileiras cancelaram as festas de Réveillon por causa da nova variante, como São Paulo, Salvador e Brasília. A OMS classificou a Ômicron como preocupante e alertou os governos de que o risco é muito alto. E por que a nova variante assusta tanto? A Ômicron apresenta o maior número de mutações já visto. Foram relatadas de 32 a 50 mutações. Os cientistas não sabem ainda se as vacinas atuais são eficazes contra ela, ou se é mais transmissível ou letal. Alguns dizem que é a pior variante já vista, porque deu um salto grande de evolução em relação às outras. É uma variante de preocupação. Por quê? Ela possui mais de 30 mutações na proteína spike, muito mais mutações do que qualquer outra variante. A proteína spike ou espícula é a proteína usada na maioria das vacinas que estão sendo administradas no mundo inteiro. Se essa proteína muda muito, o que acontece? Ela pode agora não ser reconhecida pelo nosso sistema imunológico. Então, se a pessoa que tomou a vacina da Pfizer entra em contato com essa variante, a nossa resposta pode não neutralizar essa variante e a pessoa ficar infectada com essa variante.
Por enquanto, os infectados têm apresentado sintomas leves ou são assintomáticos. O governo brasileiro publicou uma portaria em 27 de novembro proibindo voos vindos de 6 países da África: África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. A decisão foi baseada numa recomendação da Anvisa para conter a propagação da variante Ômicron. Há relatos de pelo menos 230 brasileiros retidos nesses países sem conseguir voltar. Outros países também estão aumentando as restrições, que vão desde o fechamento das fronteiras para viajantes vindos do sul da África até para todos os estrangeiros, como fizeram Israel, Japão e Marrocos. Mais de 30 brasileiros pediram ajuda à Embaixada Brasileira no Marrocos para voltar ao Brasil. O que nós precisamos fazer para evitar a infecção dessa nova variante Ômicron? A mesma coisa que vimos fazendo para evitar a infecção de qualquer variante de coronavírus. Precisamos manter, as medidas de distanciamento social, o uso de máscaras em lugares fechados. Então, assim, não muda muita coisa, Esse vírus, ele veio para ficar, ele vai ficar endêmico na nossa população. E as vacinas também vão mudar ao longo do tempo, No Brasil, a Anvisa afirmou que as vacinas permanecem eficazes para evitar quadros graves da doença, mesmo depois do surgimento da variante Ômicron, e solicitou aos fabricantes que apresentem dados sobre o impacto da Ômicron na eficácia dos imunizantes. A Pfizer informou que já começou a análise e os resultados devem estar disponíveis ainda em dezembro. Só então poderá avaliar se será preciso desenvolver uma nova versão da vacina. A Universidade de Oxford, fabricante da AstraZeneca, disse que não há evidências de que a vacina não previna doenças graves da variante Ômicron, mas que está pronta para desenvolver uma versão atualizada. A Johnson & Johnson, que produz a Janssen, informou que está começando a desenvolver uma nova vacina contra a Ômicron. A Sinovac declarou que está avaliando se a Coronavac funciona contra a nova variante. E a direção do Instituto Butantan, também fabricante da Coronavac, disse que já iniciou testes com indivíduos contaminados pela Ômicron. Então, nós saberemos nas próximas semanas se essa variante nova é ou não neutralizada pelos anticorpos produzidos pelas pessoas que se vacinaram. Dependendo da variante, as vacinas são mais ou menos eficazes. Então, a vacina da Pfizer é mais eficaz, para a variante, por exemplo, a variante Alfa e a variante Delta, do que a vacina da AstraZeneca. E quanto mais diferente o vírus, provavelmente a eficácia vai estar comprometida da vacina. Mas não significa que não vai ter nenhum efeito. Então, as pessoas que se vacinaram, elas vão ter uma resposta contra a infecção do coronavírus. Essa resposta pode não ser a melhor resposta, mas você vai estar provavelmente parcialmente protegido contra essa variante. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.